Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo mais uma vez aqui no canal Mente Aberta para continuar fazendo a elucidação correspondente à questão de concurso quanto aos transtornos psicóticos, né? Então eu me refiro de fato à psicologia em concurso público. O vídeo contextualizador deste vídeo aqui vai estar aqui na parte inferior no comentário em destaque. Eu já gravei um vídeo correspondente à devida questão e aí para que você possa ter uma compreensão ampla, para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca da questão, é importante que você assista o primeiro vídeo, que há de ser um vídeo em que de fato vem contextualizar minúcias importantes que estão sedimentadas no enunciado. Antes de dar continuidade à elucidação referente à psicologia em concurso público, eu queria aproveitar o momento, já que é uma playlist de fato voltada, para concurso público, eu queria poder conversar com vocês uma questão muito importante. Não raras vezes vai chegar na tua vida pessoas para menosprezar o fato de que você é debruçado sobre os teus estudos. Não raras vezes chegarão pessoas na tua vida para menosprezar a tua intelectualidade. Não raras vezes chegarão pessoas na tua vida para demandar que você é um vagabundo, por exemplo, pelo fato de que os estudos nem sempre na nossa sociedade vai ganhar a dimensão e a valia do trabalho braçal. Muitas vezes é assim que funciona no nosso país, né? O trabalho braçal, aquele trabalho que demanda do esforço físico, ele muitas vezes tende a ganhar o patamar de o patamar de uma vida que realmente há de ser uma vida demandada de esforços e trabalho. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quem estuda para concurso, a maior parte do tempo está de fato debruçado, sobre aquilo que há de ser pertinente em concurso público. E muitas vezes isto é menosprezado, porque não demanda de trabalho braçal, não demanda de esforço físico, demanda de uma disponibilidade intelectual para que você, de fato, venha assimilar, para que você, de fato, venha tomar posse dos assuntos que caem em concurso público. Então, muitas vezes é um familiar, é um amigo, enfim, muitas vezes chegarão pessoas na tua vida para querer, vamos dizer que, desintegrar os teus esforços quanto àquilo que exige muito da tua intelectualidade. Muitas vezes o fato de você não sair de casa, muitas vezes o fato de você não estar aí debruçado sobre um trabalho físico, sobre um trabalho braçal, isso vai ser desvalorizado, isso vai ser apontado como menosprezo. Você muitas vezes vai ser taxado como o cara que não faz nada, como a mina que não faz nada, que não tem, enfim, meta de vida, que não tem objetivo de vida, que não tem um rumo na vida. Porque geralmente, quando a gente escolhe o caminho dos estudos, demanda tempo mesmo. É um caminho muito difícil. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Requer de fato debruçar-se, requer de fato demandar da tua intelectualidade, requer de fato força de vontade,
requer renúncias, requer muitas vezes você, inclusive, renunciar a lazer, né, para de fato dar prioridade àquilo que é demandante do teu intelectual. Então, assim, a gente vive num país que culturalmente desvaloriza muito, sabe, a dimensão intelectual. O fato de não ver você ali pegando pesado, pegando no batente, acaba sendo fator determinante para julgar que você não faz nada, entende? Então, assim, não desanimem, sabe? Aproveitando que esta playlist é voltada para concurso público, não desanime, continua perseverante nos teus estudos. É um caminho penoso, é árduo, muitas vezes demora, mas quanto mais você se mantém perseverante na tua caminhada, mais perto você fica do teu objetivo, tá bom? É isso, gente. Então, vamos lá, vamos aí dar continuidade às elucidações referentes a esta questão, né? O enunciado da questão diz o seguinte: acerca do grupo dos transtornos psicóticos, é possível indicar a esquizofrenia como um de seus principais representantes. Considerando os sintomas típicos da esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta 3 desses sintomas. Então, o enunciado está pedindo 3 sintomas da esquizofrenia que são típicos, ou seja, que são prioritários, que acontecem de modo comumente primordial na esquizofrenia. Então, a letra A vai dizer o seguinte: instabilidade de humor, alucinações e discurso desorganizado. A letra A vai dizer que a instabilidade de humor, as alucinações e o discurso desorganizado há de ser típico da esquizofrenia. E aí, no vídeo 1, eu já fiz a elucidação, né, dos sintomas que de fato são típicos da esquizofrenia. E a gente viu lá que alucinações e discurso desorganizado há de ser sintomas que de fato estão ali de modo predominante, estão ali tipicamente presentes na esquizofrenia. Mas a instabilidade de humor não é uma premissa verdadeira para o que o enunciado da questão pede. A instabilidade de humor não encontra-se relacionado principalmente à esquizofrenia. Pode até ter, não é que não tenha. A instabilidade de humor pode até estar presente na esquizofrenia, mas não é típico da esquizofrenia. Não é principal e primordial na esquizofrenia. Uma vez eu estava assistindo uma aula em que eu estava me preparando para um concurso público que eu fiz e de fato não passei porque assim não demandei de um tempo significativo para estudar para este concurso, né? E aí eu estava assistindo uma aula em um determinado curso online que é voltado para concurso público. E o concurso foi justamente na área de psicologia. E aí a professora estava dizendo, né, que a instabilidade de humor, ela encontra-se principalmente relacionada à estrutura neurótica. Aí ela vai dizer, por exemplo, é uma manifestação típica do transtorno bipolar. Equivocadíssimo essa fala, né? Tá super equivocada esta fala desta professora. O transtorno bipolar não é uma manifestação típica de uma estrutura neurótica. O transtorno bipolar é uma manifestação típica da estrutura psicótica. O transtorno bipolar tem a mesma base da esquizofrenia. É tanto que, segundo o DSM-5, no passado, qual que era o termo que fazia referência ao transtorno bipolar? Era a psicose maníaco-depressiva.
Era o termo que fazia referência ao que hoje chamamos transtorno bipolar. Veja, psicose maníaco-depressiva. Ela tem base, o transtorno bipolar tem base psicótica, não é base neurótica. Então, quando essa professora diz, a instabilidade de humor encontra-se relacionada principalmente à estrutura neurótica. Por exemplo, manifestações típicas do transtorno bipolar. Transtorno bipolar não é um exemplo de uma manifestação típica da estrutura neurótica. É uma manifestação que é típica da estrutura psicótica, certo? Então, assim, é bem equivocada essa fala dela. Um erro grave para uma professora de cursinho que está aí voltado para concurso público, né? E aí, gente, falando da instabilidade de humor, de fato, é um sintoma que, na verdade, é típico do transtorno bipolar. Mas veja bem, a gente precisa ter muito cuidado com a questão da instabilidade de humor, porque há uma patologização em torno disso bem significativa. Bem significativa. Estabilidade de humor é algo que está presente na vida de todo e qualquer ser humano. Eu posso estar em um dado momento bem, de bom humor, mas no mesmo instante o meu humor pode vir a ser instabilizado por algum fator estressante. É impossível o ser humano ter um humor estático, visto que a vida ela está em movimento o tempo todo. E neste movimento da vida, a gente se depara o tempo todo com aquilo que é agradável e com aquilo que é estressante, com aquilo que nos desestabiliza emocionalmente e, consequentemente, acaba, de fato, influenciando no nosso humor. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão da instabilidade do humor, sabe? Não é qualquer instabilidade de humor que vai ser um transtorno bipolar. No transtorno bipolar, isso aí é bem drástico, essa instabilidade de humor. É bem expansivo, sabe? É bem extremo mesmo. Ou a pessoa está em uma fase em que ela está de modo gritante, agitada, ou ela está numa fase de modo gritante depressiva. E isso é muito visível, isso é muito extremo, e é um tipo de instabilidade, que vai ferir demais a vida dessa pessoa em todas as suas dimensões. E aí, por isso que há de ser diagnosticado como transtorno bipolar. Mas, repito, não é qualquer instabilidade de humor que está no quadro de um transtorno bipolar. Precisa-se ter muita cautela com isso. Eu vejo muitos sofrimentos, desânimos, manifestações de dores, a manifestação da dor de viver sendo algo intolerável na nossa sociedade atual. É impossível uma vida plena, é impossível você não se deparar com um sofrimento aqui, outro ali, um desânimo aqui, outro ali, uma manifestação de dor emocional aqui, outra ali. Isso não tem que ser o tempo todo patologizado. A gente vive numa sociedade, eu vou dizer que coachiana, de coach, né? Em que o bem-estar ele é muito elucidado como sendo sinônimo de felicidade plena. E aí o bem-estar está desprovido de angústia, de sofrimento, de desânimo, de tristeza. É plenitude, é plenitude. Você tem que ir em busca da plenitude. E quanto mais as pessoas internalizam isto e vão em busca da plenitude, mais essas pessoas se veem acometidas de sofrimentos, desânimos e angústias por não encontrar essa plenitude.
e não encontra essa plenitude porque de fato ela não existe. Ela não existe. Então precisa-se ter cuidado com a questão da dor, com a questão da instabilidade do humor, com a questão da angústia, porque o que é que acontece? São fenômenos de modo comumente vistos como uma patologia que precisa ser corrigida. E a correção está a partir do momento em que você encontra a plenitude. E é nisso que você cada vez mais se afunda, porque o que é que acontece? Você vai atrás da plenitude e você não encontra a plenitude. E não encontrando a plenitude, aí é que você se vê, né, mergulhado na dor, na instabilidade do humor, na angústia. Então, assim, esses fenômenos não são sempre patologias que precisam ser corrigidas, né? Precisa-se ter cuidado com esse contexto de expansão de diagnósticos. O campo da psicopatologia vem cada vez mais expandindo, né, a questão do diagnóstico. E cada vez mais comportamento, emoções, estados subjetivos que anteriormente eram experimentados e concebidos como parte da condição humana, hoje, pela psicopatologia, há de ser classificado como potencial transtorno. E as pessoas, cada vez mais, potencialmente diagnosticadas como estando aí acometidas por algum transtorno. E aí é preciso ter cuidado com isso. Repito, dor, instabilidade de humor, angústia, desânimos. Isso aí são experimentações que fazem parte, que são concebidas como sendo partes de uma condição humana. Nem tudo é transtorno, nem tudo é patologia. A medicalização do sofrimento acontece de modo expansivo e exacerbado, suprimindo as experiências da vida, sabe? Suprime as experiências da vida e acaba destituindo o próprio sujeito daquilo que de fato diz respeito à sua singularidade, daquilo que de fato diz respeito à sua possibilidade de instituir formas criativas de viver. Ou seja, diante da angústia, diante do sofrimento, cada vez mais o ser humano, pela medicalização, vem caindo na dimensão de uma impotência para instituir formas autênticas e criativas de viver. E aí eu não estou dizendo aqui que a medicação não é importante. É claro que a medicação é importante. É óbvio que a medicação é importante. A medicação ela não é importante quando estamos diante de fenômenos que de fato são fenômenos concebidos como parte da condição humana e que comumente estão sendo patologizados e medicalizados, tá? Então, gente, concluindo, essa letra A está incorreta, porque a instabilidade de humor, de fato, não é um sintoma típico da esquizofrenia, tá bem? É isso. Aqui no comentário em destaque você vai encontrar aí informações adicionais. Você encontra o vídeo número 1, referente a essa questão, tá? Você vai encontrar aí meu outro canal aqui no YouTube e você vai encontrar aí meus demais projetos. O curso de psicanálise que eu ministro, o processo de resgate da subjetividade, os links desses projetos estarão aí no comentário em destaque para que você possa conhecer, tá bom? É isto.
Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E no próximo vídeo a gente ainda continua a falar desta questão, fazendo as elucidações correspondentes aí às demais alternativas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.